Em janeiro de 2001, numa sala pequena e obscura situada em um canto da Universidade de Sussex, um grupo de 60 cientistas de 10 diferentes países se reuniu para tentar resolver como iriam percorrer 30 trilhões de quilômetros no espaço cósmico. A NASA promovera alguns seminários de física de propulsão avançada nos Estados Unidos. E esse seria o seu equivalente internacional, um dos primeiros seminários independentes já conduzidos sobre propulsão. Na verdade, ele atraiu uma audiência impressionante de físicos do governo britânico, um alto funcionário da NASA, vários astrofísicos do Laboratório de Astrofísicas de Marseille e do Laboratório de Gravitação, Relatividade e Cosmologia, ambos franceses, professores de universidades americanas e europeias, e cerca de 15 representantes do setor privado. Foi apenas um primeiro encontro e não uma verdadeira conferência científica. O objetivo era dar o pontapé inicial, um precursor da Conferência Internacional que se realizaria em dezembro do mesmo ano. Não obstante, havia na sala um ar de expectativa inconfundível, um reconhecimento tácito de que cada pessoa presente no recinto estava na vanguarda do conhecimento científico e poderia, talvez, vir a ser testemunha do despertar de uma nova era. Graham Ennis, o organizador da conferência, havia atraído representantes de quase todos os principais jornais e revistas científicas da Grã-Bretanha, ao balançar diante deles o prognóstico de que em 5 anos estaríamos construindo nossos pequenos foguetes com propulsão por deflexão, para manter os satélites na posição correta. Apesar da ilustre audiência, a maior deferência estava reservada ao Dr. Hal Puthoff, na ocasião com 60 e poucos anos. Um pouco mais magro, embora com a mesma quantidade de cabelo grisalho, que passara quase 30 anos tentando determinar se poderíamos utilizar o espaço interestelar. Para alguns dos membros mais jovens do evento, ele era uma espécie de ídolo. Quando estava na universidade, um jovem físico do governo britânico, chamado Richard Olbowsi, havia tropeçado nos textos sobre o campo de ponto zero de Hall e ficara atordoado com as implicações a ponto de terem influenciado o curso de sua carreira. E agora, ele se via diante da perspectiva de conhecer o grande homem e de precedê-lo no palco, com um pequeno discurso introdutório sobre a manipulação do vácuo, uma espécie de aquecimento para a principal atração do dia. O que estava acontecendo era algo mais do que um exercício frívolo, do que um grupo de tecnocratas brincando de construir a suprema tecnologia. Estava claro para todos os cientistas presentes na sala que restava ao planeta, na melhor das hipóteses, 50 anos de combustíveis fósseis, e os seres humanos estavam enfrentando uma crise climática medida que o efeito estufa transformava o mundo em uma câmara de gás. Procurar novas fontes de energia não era apenas necessário para prover energia para as naves espaciais, também era vital para energizar a Terra e conservá-la intacta para a geração seguinte. Experiências empregando as novas ideias mais excêntricas da física estavam sendo realizadas em segredo há 30 anos. Corriam muitos rumores a respeito de locais secretos de testes, como Los Alamos, com orçamentos ocultos cuja existência tanto a NASA como as Forças Armadas dos Estados Unidos continuavam a negar com veemência. Até mesmo o British Aerospace havia lançado seu programa secreto, cujo codinome era Projeto Green Glow, para estudar a possibilidade de neutralizar a gravidade. Inúmeras outras possibilidades, todas apoiadas em processos físicos sólidos e comprovados,
poderiam assegurar novos métodos de propulsão para as viagens espaciais, afirmou Ennis, que estava presidindo o primeiro dia do seminário. Várias alternativas eram possíveis. Controlar a inércia de maneira que pudéssemos mover coisas grandes como uma nave espacial por meio de pequenas forças. Empregar entre uma série de técnicas de fusão nuclear, o que exigiria pressão e temperatura muito elevadas. Utilizar um reator nuclear, como os russos haviam feito. Usar cabos que extrairiam a energia eletrostática. Empregar efeitos matéria-antimatéria, em que a reação da matéria ao encontrar seu oposto cria energia. Modificar campos eletromagnéticos, rotacionar supercondutores. Em um congresso da NASA em Albuquerque, Novo México, fora discutida a possibilidade de uma nave espacial criar seu próprio buraco de verme, de um modo semelhante ao que Carl Sagan imaginara em Contato. Uma série de empresas privadas, entre elas a Lockheed Martin, tinham ficado entusiasmadas e oferecido apoio. Isso poderia ter todos os tipos de aplicações práticas em nossa vida cotidiana. Imagine, por exemplo, se pudéssemos desativar a gravidade e fazer os nossos pacientes levitarem. As escadas se tornariam uma coisa do passado. Ou então poderíamos experimentar algo mais excêntrico, como tentar extrair energia no nada do próprio espaço. Os cientistas concordaram que o campo de ponto zero representava um dos cenários mais favoráveis. Um almoço cósmico gratuito, como Graham Ennis gostava de dizer, um suprimento infinito de algo a partir do nada. Depois que o físico Robert Forward, do Hughes Research Laboratory, em Malibu, Califórnia, escreveu uma dissertação a respeito do assunto, teorizando como seria possível conduzir experiências, os físicos começaram a acreditar que tudo aquilo talvez fosse realizável e que, o que é mais importante, talvez fosse possível obter energia daquela maneira. No dia seguinte, durante sua palestra, Hal Puthoff explicou que, do ponto de vista da mecânica quântica, teríamos várias escolhas para tentar extrair energia do campo. Precisaríamos nos separar da gravidade, reduzir a inércia ou gerar uma quantidade suficiente de energia a partir do vácuo para superar as duas coisas. A Força Aérea Americana havia recomendado que Forward primeiro fizesse sua pesquisa para medir a força Casimir, a força quântica entre duas placas metálicas causada quando protegemos parcialmente o espaço entre elas das flutuações do ponto zero no vácuo, desequilibrando assim as radiações de energia do ponto zero. Forward, especialista em teoria gravitacional, recebeu essa incumbência da diretoria de propulsão do Phillips Laboratory, na Edwards Air Force Base, que tinha a missão de iniciar a pesquisa da propulsão espacial no século XXI. Eles tinham provas de que as flutuações no vácuo poderiam ser alteradas por meio da tecnologia. Entretanto, as forças Casimir são inimaginavelmente pequenas, uma pressão de apenas 1/100º de milionésimo de uma atmosfera em placas mantidas separadas por 1/1000º de milímetro. Bernie Hachette e Daniel Cole publicaram um texto com a teoria de que se construíssemos um motor a vácuo com um número enorme dessas placas prestes a colidir, cada uma delas geraria calor quando afinal entrassem em contato umas com as outras e forneceriam energia. O problema é que cada placa produz no máximo um valor energético equivalente à metade de 1 microwatt, o que não é algo que possamos nos gabar, declarou Puthoff. Precisaríamos de minúsculos sistemas funcionando a uma velocidade muito elevada para que o processo funcionasse em qualquer nível.
Forward imaginou que seria possível fazer uma experiência para alterar a inércia, efetuando mudanças no vácuo. Recomendou que fossem realizados 4 experimentos para testar esse conceito. Cientistas que trabalhavam com a eletrodinâmica quântica já haviam demonstrado que essas flutuações no vácuo podiam ser controladas quando conseguíamos manipular as taxas de emissão espontânea dos átomos. A opinião de Puthoff era que os elétrons recebessem energia para girar com rapidez ao redor do núcleo de um átomo sem perder velocidade, porque estão utilizando as flutuações quânticas do espaço vazio. Se conseguíssemos manipular esse campo, afirmou ele, poderíamos desestabilizar os átomos e extrair a energia deles. Em teoria, era possível extrair energia do campo de ponto zero. Até mesmo na natureza, os cientistas haviam conjeturado que era exatamente isso que acontecia quando os raios cósmicos se energizam ou quando a energia é liberada por supernovas e objetos celestes que descarregam raios gama. Havia outras ideias, como a conversão espetacular do som em ondas luminosas, ou sonoluminescência, em que a água, bombardeada por intensas ondas sonoras, produz bolhas de ar que rapidamente se contraem e colapsam em um lampejo de luz. A teoria, em alguns lugares, era que esse fenômeno era causado pela energia do ponto zero dentro das bolhas, a qual, depois que as bolhas encolhiam, convertia-se em luz. Puthoff, no entanto, já havia testado cada uma dessas ideias e achava que elas prometiam muito pouco. A Força Aérea Americana também estivera explorando a ideia de raios cósmicos impulsionados pela energia do ponto zero, segundo a qual os prótons poderiam ser acelerados em uma armadilha de vácuo livre de colisões e criogenicamente resfriada, numa câmara cuja temperatura era a mais próxima possível do zero absoluto. Isso nos forneceria o espaço mais vazio possível para que tentássemos extrair energia das flutuações de prótons no vácuo quando eles começassem a se locomover mais rápido. Outra ideia era reduzir a atividade das partes mais energéticas de alta frequência da energia do ponto zero, usando antenas produzidas especialmente. Em seu laboratório, Puthoff vinha examinando um método que envolveria perturbar o estado fundamental de átomos ou moléculas. De acordo com suas teorias, esses eram simplesmente estados de equilíbrio que envolviam a troca de radiação, absorção, dinâmica com o campo de ponto zero. Sendo assim, se empregássemos algum tipo de cavidade de Casimir, os átomos ou moléculas poderiam sofrer mudanças energéticas que alterariam as excitações envolvendo os estados fundamentais. Para experimentar essa ideia, ele já havia iniciado experiências em uma instalação sincrotron, um lugar com um acelerador subatômico especial, mas ainda não obtivera êxito. Hall então pensou em mudar por completo o projeto e colocar em prática uma ideia inicialmente proposta por Miguel Alcubierre, teórico da relatividade da Universidade de Wales. Alcubierre tentara determinar se as propulsões de deflexão como descritas em Jornada nas Estrelas eram de fato possíveis. Vamos por um momento desconsiderar a teoria quântica e examinar o assunto como um problema de relatividade geral. Em vez de invocar Niels Bohr, invocamos Albert Einstein. E, se tentássemos modificar a métrica espaço-tempo? Se usarmos o espaço-tempo curvo de Einstein, tratamos o vácuo como um meio que poderia ser polarizado. Fazemos um pouco de engenharia do vácuo, como chamou Tsung-Dao Lee, laureado com o Prêmio Nobel. Segundo essa interpretação, a deflexão de um raio de luz, digamos,
perto de um corpo sólido é causado pela variação no índice de refração do campo de ponto zero, que então aumentaria a velocidade da luz. Se modificarmos o espaço-tempo em um grau extremo, a velocidade da luz aumenta enormemente. A massa então diminui e a intensidade da força de atração da energia aumenta, características que, em teoria, tornariam possível a viagem interestelar. O que fazemos é distorcer e expandir o espaço-tempo atrás da nave espacial, contrair o espaço-tempo na frente dela e depois surfar por ela com uma velocidade maior do que a da luz. Em outras palavras, reestruturamos a relatividade geral, como faria um engenheiro. Se conseguíssemos fazer isso, poderíamos fazer uma nave espacial viajar a uma velocidade 10 vezes maior do que a da luz, o que seria evidente para as pessoas na Terra, mas não para os astronautas que estivessem dentro da nave. Teríamos uma propulsão de deflexão, como a de Jornada nas Estrelas. Por meio dessa engenharia métrica, como Hall a chamou, estamos fazendo com que o espaço-tempo nos empurre para longe da Terra, em direção ao nosso destino. Isso é possível se criarmos forças como as de Casimir, em grande escala. Outro tipo possível de engenharia métrica que também requer que usemos forças Casimir é viajar através de buracos de vermes, metrôs cósmicos, como Hall os chamava, que nos ligam a partes distantes do universo, como foi imaginado em Contato. Mas quão próximos estamos de qualquer uma dessas coisas? Indagou a audiência. Hall pigarreou um tique característico dele. Podemos levar 20 anos para fazê-lo, replicou de maneira lacônica. Ou podemos levar esse mesmo tempo apenas para chegar à conclusão de que não é possível chegar lá. Provavelmente, não estávamos contemplando uma viagem espacial de grande porte durante a vida de Hall, embora ele ainda oferecesse esperança de extrair energia para um combustível terrestre antes de morrer. O primeiro seminário internacional sobre propulsão foi indubitavelmente um sucesso, um bom ponto de encontro para os físicos que vinham trabalhando sozinhos em problemas de energia e impulso, que poderiam levar meio século para ver a luz do dia. Ficou evidente que eles estavam no início de uma exploração que um dia, como havia dito Arthur C. Clarke, faria com que os esforços atuais de nos aventurarmos além da nossa atmosfera se parecessem com as tentativas de levantar voo com um balão de ar quente no século XIX. Mas, em diferentes partes do mundo, muitos dos antigos colegas de Puthoff, na ocasião também na casa dos 60 anos, estavam trabalhando sem alarde em atividades mais terrestres, que eram sob todos os aspectos igualmente revolucionárias. Baseavam-se na ideia de que toda comunicação no universo existe como uma frequência pulsante, e o campo fornece a base para que tudo se comunique com tudo. Em Paris, a equipe do Digibio, ainda em seu porta-cabine, tinha àquela altura aperfeiçoado a arte de captar, copiar e transferir os sinais eletromagnéticos das células. Desde 1997, Benveniste e seus colegas do Digibio deram entrada em 3 patentes em diferentes requerimentos. No caso de Benveniste, um biólogo, os requerimentos, naturalmente, foram na área médica. Ele acreditava que a descoberta poderia abrir caminho para uma biologia e uma medicina digitais, inteiramente novas, que substituiria o atual método desajeitado de tentativa e erro de tomar medicamentos. Ocorreu-lhe que, se não precisávamos da molécula em si, mas apenas do sinal dela, não precisaríamos ingerir medicamentos, fazer biópsias ou realizar exames para verificar a presença de substâncias tóxicas ou de patógenos como parasitas e bactérias, usando amostras físicas.
Como Benveniste já demonstrara em uma pesquisa, era possível usar a sinalização de frequência para detectar as bactérias E. coli. Sabe-se que partículas de látex tornadas sensíveis a determinado anticorpo se agruparão na presença das L. coli K1, gravando o sinal das E. coli, de outras bactérias e também de substâncias de controle, e depois aplicando-as às partículas de látex. Benveniste descobriu que as E. coli produziam os maiores agrupamentos de qualquer uma das frequências. Não demorou muito para que a gravação de sua equipe para detectar o sinal das E. coli se tornasse praticamente perfeita. Utilizando a gravação digital, poderíamos expor esses patógenos como prions, que não têm nenhum método confiável de detecção, e não mais desperdiçar preciosos recursos laboratoriais para determinar se antígenos estão presentes no corpo e se este formou anticorpos para eles. Isso também pode significar que quando ficarmos doentes, talvez não precisemos tomar medicamentos. Poderíamos nos livrar de parasitas ou bactérias indesejáveis simplesmente tocando uma frequência hostil. Poderíamos usar métodos eletromagnéticos para detectar micro-organismos perigosos em nossa agricultura ou usá-los para descobrir se os alimentos foram geneticamente modificados. Se conseguíssemos produzir as frequências corretas, não teríamos que usar pesticidas perigosos. Poderíamos matar os insetos por meio de sinais eletromagnéticos. Não teríamos nem mesmo que fazer pessoalmente toda essa detecção. Quase todas as amostras para testes poderiam ser enviadas por e-mail e o procedimento poderia ser realizado à distância. Nos Estados Unidos, a End Corporation, uma companhia com escritórios em Nova York, Toronto e Copenhague, estavam trabalhando na inteligência artificial baseada nas ideias de Carl Pribban e Walter Schempp a respeito de como o cérebro funciona. O sistema patenteado por ele, chamado Tecnologia Neural Holográfica, HNET, para o qual a empresa possui hoje uma patente internacional, usou os princípios da holografia e da codificação de onda para que os computadores aprendam dezenas de milhares de memórias estímulo-resposta em menos de 1 minuto e respondam a dezenas de milhares desses padrões em menos de 1 segundo. Do ponto de vista da End, o sistema era uma réplica artificial de como o cérebro funciona. Células isoladas de neurônios, com apenas algumas sinapses, eram capazes de adquirir memórias de modo instantâneo. Milhões dessas memórias poderiam ser sobrepostas. O modelo demonstra como essas células podem memorizar a abstração, um conceito, digamos, ou um rosto humano. A End tinha planos ambiciosos para essa tecnologia. Estava planejando criar unidades estratégicas de negócios em diferentes especialidades, que, se desenvolvidas de forma adequada, poderiam transformar o processamento de informações de praticamente qualquer atividade. Fritz Albert Popp e sua equipe no IIB estavam começando a testar a detecção de biofótons como uma maneira de determinar se o alimento estava fresco. As experiências dele e a abordagem teórica por trás delas estavam ganhando aceitação na comunidade científica. Jian Hadin colocou algumas de suas pesquisas na internet para que os visitantes participassem delas e envolveu-se em gigantescos experimentos computadorizados. Braud e Tarji continuaram a fazer mais pesquisas sobre a intenção humana e a cura. Brenda Dune e Bob Jian não pararam de fazer acréscimos à grande massa de dados que reuniram. Roger Nelson, com seu Global Project, continuou a medir pequenos tremores no sismógrafo cósmico coletivo.